O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Pedro, segundo Pedro, a epístola universal do apóstolo Pedro. Vamos ler aqui no capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, Pedro mandou esta carta, esta epístola, falando sobre a vinda do Senhor e sobre esta terra que ardendo se desfará, e todas as obras que nela há se desfarão, serão destruídas. Mas ele nos adverte a buscar o conhecimento de Jesus Cristo, Salvador nosso, pela palavra, para que não pereçais naquele dia. Não seja que a pessoa venha a perder a sua vida eterna por descuido, por falta de interesse nas coisas de Deus, por não acreditar e deixar para ver e confirmar somente naquele dia. Então, desperta-te enquanto é tempo, enquanto você vive,
desperta-te e busque conhecimento das coisas de Deus. Então ele escreve esta segunda carta com exortação para que a pessoa se desperte da maneira de viver, da sua vã maneira de viver, e busque servir a Deus e fazer o concerto com Deus para ser achado digno naquele tempo de estar com o Senhor para sempre. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então, ele mandou essa carta para despertar os irmãos, para você também, se está chegando até você essa carta que Pedro escreveu pelo Espírito Santo de Deus, para despertar cada um de nós, para se lembrar das palavras que foram ditas pelos santos profetas. Você vai ler aqui, as palavras, as profecias que falavam de Jesus Cristo, que falam de Jesus Cristo, que vinha já profetizando o seu nascimento muito antes do acontecimento, do advento, da aparição de Jesus Cristo na terra. O primeiro advento, o Senhor Jesus nasceu lá na Judéia, nasceu de Virgem Maria e cresceu e anunciou a salvação, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão, deixou exemplos, ensinou seus apóstolos, discípulos, e a carta chega até nós hoje, chega até você para te despertar sobre este grande e importante assunto, que seria a salvação da sua alma. Glória a Deus! Então, para você lembrar dos mandamentos, do que foi dito pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante os vossos apóstolos, que também saíram anunciando, e a anunciação deles está chegando hoje. Olha, Pedro anunciou lá atrás, há 2000 anos atrás, e chega até você este anúncio também para se despertar, não andar na sua normalidade, como todos os dias, as mesmas coisas, buscando, trabalhando, se esforçando, mas a exortação para que você também não deixe de trabalhar, mas que busque também o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai abençoar e multiplicar os frutos do seu trabalho. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, e os escarnecedores estão por aí, andando segundo as suas próprias vontades, nas suas vãs maneiras de viver, buscando, fazendo tudo o que lhe apraz, tudo que querem fazer, eles fazem sem respeito e ainda duvidando e dizendo: onde está a promessa da sua vinda do Senhor Jesus? Pois veja que no Velho Testamento foi anunciado e demorou para o Senhor nascer, mas nasceu, veio ao mundo como homem, o acontecimento, e já se passaram 2000 anos desse acontecimento. Então não venha ao caso que você esteja escarnecendo, não seja escarnecedor, não seja incrédulo, mas seja crente, confie na palavra de Deus e na anunciação da salvação por Jesus Cristo, para o seu próprio bem, porque no final vai ter muitos escarnecedores que vão bater nos seus peitos, vão bater as suas cabeças nas rochas, pedindo a morte por desespero, por ver a aparição do Senhor e não ter dado crédito nela. Mas faça veredas de direita para o seu caminho. Glória a Deus. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, quando Noé construía a arca,
os escarnecedores meneavam a cabeça e achavam que Noé estava louco. Ele demorou cerca de 100 anos para construir aquela arca e foi salvo somente ele e a sua família. 8 almas, Noé, seus filhos e suas noras. Glória a Deus. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então vai haver, o Senhor Jesus vai aparecer na glória, vai aparecer no céu, descendo sobre as nuvens no dia do juízo para julgar os homens, o povo, as mulheres, todos pelo que tiverem feito através do corpo, ou bem ou mal, ou creram em Deus para a salvação, ou não creram em Deus e serão separados para a condenação. Então aqui fala sobre a vinda do Senhor, o juízo de Deus sobre a terra, sobre o povo. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não se preocupe com o tempo, porque a vida humana é em torno de 70, 80, 90 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam até 100, mas são poucos. Então isso passa, e após isso aí, fica aguardando o juízo, e não terão percepção desse tempo. Passe o tempo que passar, vai ser como um abrir e piscar de olho para quem já dormiu no Senhor. Há 1000 anos, 2000 anos, 4, 5 mil anos, é a mesma coisa que atravessar uma porta e já se deparar com o juízo de Deus, com a aparição do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, para a salvação, é necessário haver o arrependimento. A vontade de Deus é que todos se salvem, que não venham a perecer, mas que todos venham a arrepender-se. Então, se desperte para o arrependimento das obras mortas, das obras da carne, e servir a Deus pela doutrina santa, pela palavra, pelo que os profetas anunciaram, como foi falado aqui, e como o Senhor Jesus ensinou os seus apóstolos e discípulos, e deu o mandamento para que fosse anunciado sobre a terra. Porque o Senhor, antes de subir ao céu, depois de ressuscitado, deu o mandamento aos seus apóstolos e discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e anunciai o santo evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O Senhor disse isso e está escrito no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, versículo 15 em diante. Então, antes de subir ao céu, o Senhor ainda mandou que eles fossem por todo o mundo, e este mandamento está sendo cumprido e chegando até você hoje ainda. Glória a Deus. Aqui nessa epístola de Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, falando sobre a vinda do Senhor, falando sobre o juízo, falando sobre o despertamento para servir a Deus, para salvar a sua vida, salvar a sua alma. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, um horário que ninguém espera e ninguém sabe. Ninguém sabe, o Senhor Jesus disse que somente o meu Pai sabe o dia e a hora desse dia. Glória a Deus, ninguém sabe, é uma surpresa, virá de surpresa. Aguardando e apressando-os para a vinda de Deus, em que o céu em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ficamos com essa palavra de despertamento. Acorda tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém.
Deus seja louvado.